Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Eu tô colocando o tema da nossa aula aqui hoje, tá? Sempre gosto de colocar o tema, porque às vezes chega alguém depois e aí a pessoa consegue pegar e ver do que a gente está falando, né? Oi, Ivan! Ai, que legal que você tá aqui! Tudo bem? Que saudade! Que saudade de você! Tudo bem? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre os melhores lugares que a gente pode deixar o nosso dinheiro em vez da poupança. Recentemente eu publiquei aqui nos meus stories, quem me acompanha viu que eu falei que o maior investimento do brasileiro ainda é a poupança. Então a gente aqui, como educadores financeiros, temos muito trabalho a fazer para tirar vocês da poupança e eu vou explicar por quê e vou explicar também onde você pode colocar o seu dinheiro então, tá? Ai, eu também! Que legal! Olá, Lourdes, tudo bem? Então, gente, para a gente começar a nossa aula, queria lembrar para vocês que toda terça-feira, às 19 horas, acontece esse aulão aqui de maneira gratuita para vocês. Então, eu sempre trago muitos temas relacionados a investimentos para vocês conseguirem começar a investir efetivamente, tá? Investir do zero, investir efetivamente o seu dinheiro. E como eu trouxe aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho da poupança, tá? E vou falar para vocês os investimentos mesmo que vocês podem substituir a poupança. Então, quem tem dinheiro na poupança, fica nessa aula até o final, tá? Outra coisa, quem ainda não se inscreveu no grupo dos aulões, a gente tem um grupo lá no WhatsApp, onde eu coloco os resumos. Todo final de aula eu tenho um resumo aqui, vocês vão me ver muito olhando para o resumo. Todo final da aula eu pego esse resumo e mando no grupo dos aulões. Yasmin, onde que está o link para o grupo dos aulões? Aqui no meu perfil, um link azul que fica ali na bio do meu perfil. Vocês vão clicar e aí lá vocês vão achar o grupo dos aulões, tá bom? Olá, Alan! Olá, Adri! Olá, Eli! Olha só, tô cheio de aluno aqui na aula hoje! Que bom, pessoal! A Eli e a Adri são minhas alunas. Tudo bem, meninas? Isso aí, vamos todo mundo aqui chamar o pessoal para a live. A Nath já avisou lá para o pessoal no grupo dos aulões. A gente sempre avisa para vocês o tema da aula e manda tudo lá. Então clica nesse avião que tem aqui, gente, e manda para todo mundo que você sabe que precisa aprender a começar a investir, que você sabe que tem dinheiro guardado na poupança, tá? Vou me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Yasmin, eu sou educadora e mentora financeira. Eu comecei a investir meu dinheiro já tem 6 anos. Meu primeiro investimento foi há 6 anos atrás. Então eu já passei por muitos acontecimentos aí para aprender realmente a investir. Todos os dias a gente ainda vai aprendendo, a gente estuda muito. Quem é educador financeiro como o Alan que está aqui, sabe que a gente estuda muito ainda. A gente nunca para de estudar e realmente eu tô aqui para ajudar vocês. Eu tenho um grupo de mentoria, que é o PAVA, eu tenho um grupo também, que é a Escola de Investimentos. E aí, com isso, eu achei a minha missão de vida, que é realmente levar educação financeira para as pessoas, tá? Então, toda terça-feira, como eu falei, eu faço essa aula aqui para vocês de maneira gratuita. Mas essa aula não fica salva. Por que essa aula não fica salva? Ela só fica salva para os meus alunos. Essa minha aula só fica salva semanalmente para os meus alunos. Então, eu preciso que vocês estejam aqui ao vivo, tá? Semanalmente, toda terça, para vocês pegarem esse conteúdo. Beleza, gente? Estou aqui com o meu resumo aberto. No final, vocês vão lá para o grupo dos aulões para pegar esse resumo, tá? Obrigada, Alan! Muito obrigada! Inclusive, gente, quem é aluno da Escola de Investimentos, teremos aula com o Alan.
Já até tá aqui o dia, né, Alan, que a gente marcou. Eu deixei um post-it aqui. No dia 30, pessoal, aluno da escola, temos aula com o Alan. Olá, Adri, Marcelo, tudo bem com vocês? Isso aí, vamos começar, gente. Primeiro, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouco sobre a poupança, porque eu quero explicar para vocês o motivo dela não estar sendo um bom investimento hoje, tá? E aí eu vou mostrar para vocês os investimentos que vocês podem ter a segurança da poupança, tá? E investir o dinheiro de vocês, tirar de lá e colocar nos lugares certos. Beleza? Vamos lá, então, o que é a poupança? Quem sabe me dizer exatamente o que é a poupança? Comentem aqui. Obrigada, Adri! Isso mesmo, Alan falou aqui. Quem sabe o que é a poupança, gente? A poupança é um investimento que a gente chama de o investimento de uma classificação de renda fixa, tá? Então, já falei algumas vezes aqui que a gente tem a renda fixa e tem a renda variável. A poupança faz parte da renda fixa, beleza? Ela tem uma classificação de renda fixa, então ela é um investimento mais conservador, menos arriscado, tá? E vamos entrar agora, então, um pouquinho dentro desse investimento chamado poupança. A poupança, ela é um investimento que ela é emitido por bancos. Ou seja, um banco oferece para você comprar, né, ali botar o seu dinheiro na poupança. Ela é um investimento emitido por bancos, então, tá? Primeiro ponto, dentro da renda fixa, a gente tem 3 emissores. O banco, as empresas, tá? E o governo. O governo, ele é considerado o nosso emissor mais seguro da economia. Até fiz um post hoje sobre isso, que o governo é nosso emissor mais seguro da economia. Por quê? Ele é o mais difícil de quebrar, ele é o mais difícil de te dar calote. Então, um banco pode te dar calote mais do que o governo. Primeiro ponto, tá? E a poupança, ela é um investimento que é pós-fixado. A gente também tem 3 tipos de pagamento de juros: os pré-fixados, os pós-fixados e os híbridos, né, indexados à inflação. Quem é meu aluno sabe disso, que a gente fala muito sobre isso, né? Então, a gente tem esses 3 tipos de pagamento de juros. E a poupança, ela é pós-fixada. Ela vai sempre render um tiquinho, né? Sempre você vai deixar o seu dinheiro ali e vai rendendo um pouquinho, de acordo com uma taxa, certo? E como está sendo a taxa da poupança hoje? Vamos começar a analisar ela aqui, gente. Eu até coloquei aqui para vocês no resumo, tá? Todos esses dados, vocês que estão no grupo vão ter acesso. Vamos considerar que é o que a gente está vivendo hoje. A Selic está a 12,75. A Selic é a nossa taxa mãe, a taxa básica da nossa economia. Ela que rege todas as demais taxas. Sempre bato nessa tecla. E ela está a 12,75, beleza? Isso significa que a poupança está tendo um rendimento. Olha só, se a Selic está a 12,75, a poupança está tendo um rendimento de 6,26% ao ano. Olha só, 6,26% ao ano. Ou seja, no mês, a poupança está rendendo 0,50 mais a taxa referencial, que é aquela taxa referência. Ou seja, a poupança está rendendo 0,5. 0,50 é 0,5% mais a TR, que é a taxa referencial, tá? Peguem essa informação. Só que o que está acontecendo agora, que a gente sabe o que está acontecendo, a gente vê isso no mercado, a gente vê isso quando a gente vai fazer, procurar por algum serviço, né? A gente está com a inflação muito alta. A gente está com o IPCA, que é esse índice que mede a inflação, muito alto. E o que acontece?
Essa inflação, eu até coloquei aqui, que ela acaba comendo os rendimentos da poupança. Por quê? Vamos lá. A poupança está rendendo 0,5% mais TR. E aqui fora, essa inflação, essa variação de preço está muito maior. Concordam? Aqui fora, o dinheiro que está aumentando os preços, o valor dos preços está aumentando à medida que o rendimento da poupança não está acompanhando esse aumento. Então, você deixar o seu dinheiro na poupança significa que você está perdendo poder de compra, você está perdendo dinheiro. Vamos imaginar que você pegou R$100 hoje e você deixou esses R$100 na poupança, tá? Deixou R$100 na poupança e você vai comprar uma TV de R$100. Hipoteticamente, que a gente sabe que uma TV não custa R$100, mas você vai comprar uma TV que custa R$100 aqui no nosso exemplo. E aí você fala, não vou comprar a TV esse mês, vou pegar esses R$100 e vou colocar então na poupança. Sabe o que vai acontecer? No próximo mês, essa TV não custa mais R$100. Vamos imaginar que ela passou a custar R$110. E sabe quanto a poupança rendeu? R$100,50. Olha só, o preço aqui fora das coisas aumentaram a nível que a poupança não acompanhou esse aumento. Então, você perdeu o dinheiro, porque o mesmo dinheiro que você iria comprar a TV mês passado, já não compra mais a mesma TV aqui fora. É isso que está ocorrendo. Entenderam porque a poupança não vale a pena? Entenderam quando a gente fala a todo momento que eu pego no pé de vocês falando não deixa seu dinheiro na poupança? Poupança não é investimento. Pode até ser um investimento de classificação de renda fixa, mas não é um investimento. Eu tinha um problema quando eu comecei a investir, que eu pensava exatamente assim, gente. Eu falava assim, mas é melhor eu deixar meu dinheiro na poupança, que pelo menos vai render alguma coisinha e eu sei que ali eu não vou perder. Não vou falar de bolsa de tesouro, o que é isso? Vamos deixar pra lá, porque ali pelo menos eu não perco. Eu tinha esse sentimento, sabe? Eu acho que vocês também devem ter esse sentimento. Quem que tem esse sentimento de, eu prefiro deixar meu dinheiro ali, vai render um pouquinhozinho, mas qualquer coisa eu tiro a hora que eu quiser. Mas aí é a grande coisa que acontece. A gente está perdendo dinheiro por tudo isso que eu trouxe aqui para vocês. E a gente não se toca que existem investimentos até mais seguros que a poupança. Pelo aquele quesito que eu falei para vocês agora. A poupança, ela é emitida por um banco. E os investimentos mais seguros que a gente tem não são emitidos por bancos. Os bancos têm o risco do crédito. A gente tem o risco de levar calote do banco, das empresas. Enquanto do governo, é muito mais difícil a gente levar calote, tá? Então, peguem esse ponto aí. Outro ponto que eu tinha, você me deu a direção. Olha, Adri, isso aí, Adri. A Adri é minha aluna, pessoal. Olha só, aluno meu, ninguém investe na poupança. Né, Adri? Eu já mostrei isso várias vezes lá pra vocês, né? Que realmente não vale a pena, tá? Você perde real dinheiro. Você tá perdendo dinheiro, gente. É como se você estivesse pegando o seu dinheiro e rasgando. Pega aí o dinheiro e faz tchac, rasga. Você tá perdendo. Você já não vai comprar a mesma coisa quando você quiser, tá? É literalmente isso. E por que que a poupança tem realmente tanto popularidade aí com nós brasileiros? Primeiro, que ela é considerada um investimento mais conservador. Por quê? Como ela é um investimento de renda fixa, pós-fixado, sempre vai render um pouquinho, o que acontece? É mais conservador. Você não tem tantas emoções que nem na renda variável, né? E o que acontece com isso, com a questão da poupança?
ela é garantida também pelo FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas sabe o que acontece com o FGC também? Ele garante vários outros investimentos que a gente tem e que ninguém te conta isso. Ele garante outros investimentos que eu já vou falar para vocês. E que o que acontece? Que até R$250 mil você está assegurado. E olha só, ninguém te conta isso. O banco não vai te contar isso. Ele quer que você faça péssimos investimentos. Ou investimentos, alguns até que protegem também do FGC, mas ruins, que eu já vou explicar para vocês. Então, a poupança ela é garantida por esse órgão, FGC, que garante ela ali, se caso o banco vier a quebrar, até R$250 mil, eles vão garantir para você. Mas lembrando, R$250 mil por CPF, tá? E por até o limite de 4 bancos. Então, você pode ter até R$250 mil no banco X, no banco Y, no banco Z e no banco W. Você pode ter, então, um total de R$1 milhão por CPF, tá? Se não, se você passar disso, aí você perde o seu dinheiro caso o banco vier a quebrar, inclusive na poupança. Tá vendo que tem um risco de crédito? Tá vendo só? E outra coisa, já aconteceu do FGC demorar de pagar. Então, o banco quebrou, ele demorou de pagar as pessoas que tinham dinheiro ali. Ou seja, é um investimento mais seguro? Ao meu ver, não. Tá? Ao meu ver, o FGC não protege tanto assim. Tá bom? Protege, mas até um certo limite. Eu não botaria também na poupança por esse motivo também, tá? Outro ponto que os brasileiros gostam da poupança é que ele é isento de imposto de renda. Então, você não paga imposto enquanto os outros investimentos pagam. Só que aí tem um quesito. Existem muitos outros investimentos que a gente já vai falar sobre eles, que você paga imposto de renda, mas mesmo pagando imposto de renda, ainda rende mais do que a poupança. Então, o valor líquido, já descontado os impostos desse outros investimentos que eu já vou falar, ainda sobra mais dinheiro do que se você tivesse investido na poupança. Então, percebam que realmente não faz sentido investir na poupança. Primeiro, quis trazer esse parâmetro aqui para vocês, tá? E aí, uma coisa que as pessoas me falam muito é que, Yasmin, eu invisto na poupança porque eu não tenho tanto dinheiro para investir no mês. Mas aí que tá, existem também vários outros investimentos que eu já vou falar para vocês, que você consegue investir com pouquíssimo dinheiro e também ter a mesma segurança que a poupança. Percebem só, gente? Que não tem desculpa. Então, para você deixar o seu dinheiro na poupança, você consegue uma rentabilidade melhor, uma segurança maior, mesmo pagando imposto de renda em outros investimentos. E você consegue também, como eu falei para vocês, além da segurança de todos esses detalhes, vocês também conseguem, como eu coloquei aqui, tá? Investir com pouco. Você não precisa ter muito dinheiro para você investir em outros investimentos sem ser a poupança. Existem investimentos que também possuem liquidez, que nem a poupança. Quem sabe o que é liquidez? Quem que sabe? Liquidez é a capacidade que a gente tem de pegar aquele ativo e transformar ele em dinheiro novamente. Um apartamento, por exemplo, não tem tanta liquidez. Por quê? Para você conseguir vender aquele apartamento e ter aquele dinheiro de volta, você vai precisar colocar numa corretora, você vai precisar, vocês estão entendendo? Você vai precisar vender esse apartamento até você ter aquele dinheiro, daquele investimento, daquele apartamento nas suas mãos. A liquidez é exatamente isso. Então, um apartamento tem baixa liquidez. A poupança tem alta liquidez, concordam?
Assim como outros investimentos que eu já vou falar para vocês que tem essa alta liquidez. A gente tem vários outros investimentos com essa alta liquidez, tá? E que você realmente não precisa de muito para investir. Outro grande problema da poupança, vocês estão vendo que eu estou falando todos os detalhes que eu, ao meu ver, não gosto da poupança. Outro detalhe aqui é que a poupança, você perde todo o rendimento dela se você tirar antes da data de aniversário. Ou seja, você tem que deixar no mínimo um mês, tá? O seu dinheiro lá na poupança para você ter algum rendimento. Para você ter aquele 0,5 que eu falei para vocês aqui. Que como eu falei, a poupança está rendendo ao ano 6,26% e ao mês 0,5 mais TR. Olha só como não está rendendo nada. A inflação está muito mais do que isso, gente. Sinceramente, quem ainda estiver deixando dinheiro na poupança, sai da aula de hoje e já tira de lá e bota em outro lugar, tá? Porque não está valendo nada, tá bom? Então você ainda perde todo o rendimento se você tirar antes. Então, ao meu ver, não faz sentido, tá? Eu coloquei aqui no resumo que vai para vocês, tá? Quem ainda não está no grupo dos aulões, assim que terminar a aula, clica no link do meu perfil e entra no grupo dos aulões para vocês conseguirem pegar o resumo, tá? Toda terça-feira eu faço aula e faço um resumo para vocês. Aqui no resumo de vocês, eu coloquei uma tabela. E nessa tabela eu comparei a poupança com alguns outros investimentos que eu vou falar para vocês, tá? E lá a poupança perde para todos os outros investimentos. Inclusive, temos investimentos que também é garantido pelo FGC, assim como a poupança, e que você também não paga imposto de renda, tá? Então, gente, fiquem espertos que eu já vou falar sobre esses investimentos para vocês. Mas eu coloquei aqui uma comparação. E a poupança perde de todos os investimentos que eu coloquei aqui. Ela literalmente está perdendo de tudo. Então, saindo da aula, vocês já sabem o que vocês precisam fazer. Tirar esse dinheiro da poupança. Vamos falar agora então dos melhores investimentos para você tirar esse dinheiro que você tem lá da poupança e colocar num lugar digno, né? Um lugar que vai realmente fazer dinheiro para você e não comer o seu dinheiro, tá? Vamos lá, gente, anotem aí. Primeiro investimento. Eu trouxe aqui para vocês os investimentos de renda fixa. Por quê? Vou falar alguns também da renda variável, mas, ao meu ver, quem está começando a investir, precisa começar a investir pela renda fixa. Não vai para a renda variável se você ainda não domina a renda fixa. A renda variável é um ambiente muito mais volátil e na renda variável, para quem não tem reserva de emergência, pode fazer você realmente perder muito dinheiro, tá? Então, prestem atenção no que eu vou falar, que eu vou trazer os investimentos de renda fixa e você só vá para a renda variável realmente depois que você já estiver craque em todos esses investimentos que eu vou falar para vocês. Beleza, gente? Primeiro investimento aqui para falar para vocês é o famoso CDB. Os CDBs ficaram super famosos, super em alta, mas muita gente ainda não sabe direito o que é. Só ouve falar, né, CDB, CDI, mas não sabe exatamente o que é. O que é um CDB? CDB é a sigla para Certificado de Depósito Bancário. E ele é um investimento que supre super bem a poupança. Super muito a poupança. Por quê? A poupança é emitida por bancos. O CDB também. A poupança tem o FGC como garantidor caso o banco venha quebrar. O CDB também. A poupança tem liquidez diária e a gente consegue retirar o nosso dinheiro no momento que a gente precisa. Existem vários CDBs também. Percebem? A poupança rende mal. Tem CDBs que rendem bem.
tá? Então, primeiro ponto, são muito parecidos. São dos mesmos, como eu falei para vocês, emissores. Quem emite um CDB é um banco. O banco emite o CDB para você emprestar dinheiro para eles. E eles vão devolver o dinheiro para você com uma taxa, com os juros, tá? E aí a gente pode olhar que os CDBs vão ser muito parecidos da poupança, desde que os investimentos, os juros, tá? Os juros que esse pagamento vai ser feito sejam pós-fixado. Existem CDBs pré-fixados, existem CDBs pós-fixados e existem CDBs híbridos também. E a gente está falando de lugares para você ter uma segurança da poupança e que rendam mais. E a poupança, como eu falei para vocês, ela é pós-fixada. Então, procurem CDBs pós-fixados, se aí você procura exatamente isso que eu falei, as características da poupança. Beleza, gente? Então, procurem CDBs pós-fixados. Eu sempre falo aqui para vocês o que é pré, pós, fixado e híbrido, mas eu vou trazer rapidamente, né? Como eu falei, é o tipo de pagamento de juros. Como você vai receber esses juros? Você pode receber de uma maneira pré-fixada, que você já sabe exatamente quanto você vai ganhar ao final daquele vencimento, e isso nunca muda. Você pode receber esse pagamento de maneira pós-fixada, ou seja, atrelada a uma taxa, que essa taxa muda, tá? E você não tem como saber quanto vai ter no final do resgate. E você pode também receber os juros desse pagamento de maneira híbrida, ou seja, uma parte desse pagamento de uma maneira pré-fixada e uma parte desse pagamento de uma maneira pós-fixada, tá? Se você está procurando um lugar para substituir a poupança, procure então CDBs pós-fixados. Geralmente CDBs pós-fixados vocês vão ver assim, 100% do CDI, os indexadores geralmente são o CDI, que não é um investimento aqui, tá? O CDB é o investimento e o CDI é o indexador que vai ser remunerado essa taxa. Beleza? Vai ser os juros que vai ser ali remunerado o seu CDB, tá? Muita gente confunde, tenham cuidado para vocês não confundirem. Então, já falamos que vocês podem ser remunerados dessas 3 formas, e se você está buscando as mesmas características da poupança, busque um CDB também pós-fixado que tem a mesma, vocês viram, né? Tem praticamente as mesmas condições, tá? Próximo investimento. Anotem aí, pessoal, vocês estão anotando, né? Próximo investimento são os LCIs e os LCAs. Antes só, olha o que eu vi no meu resumo para não esquecer para falar para vocês. Existem CDBs que você consegue investir, assim como a poupança, com R$1. Olha só, como eles são muito similares. Com R$1 também você consegue, tá? Então, são muito similares. Não deixem de olhar esse tipo de investimento que eu trouxe para vocês. Os LCIs e LCAs, eu gosto muito também desse tipo de investimento. E ele é bem parecido também com a poupança. Só que aqui ele tem um quesito de ser mais parecido ainda com a poupança, porque eles não pagam imposto de renda. Os LCIs e os LCAs não pagam imposto de renda, e eu já vou falar para vocês o que eles são. LCI é letra de crédito imobiliário e o LCA é letra de crédito do agronegócio. Também são investimentos emitidos por bancos, assim como o CDB, assim como a poupança. Eles são emitidos por bancos, tá? E aí, se eles são emitidos por bancos, eles têm o risco do banco, assim como a poupança, mas eles também são garantidos pelo FGC, que é o mesmo órgão, como eu falei para vocês, que garante a poupança e que garante um CDB. As LCIs e LCAs, elas geralmente não pagam imposto de renda, mas elas vão remunerar um pouquinho menos. Qual vai ser o desafio de vocês aí?
vocês vão ter que fazer o cálculo. Existem simuladores na internet que fazem esse cálculo para vocês. Dentro da escola de investimentos e nas minhas mentorias, eu ensino a fazer esse cálculo. Eu mostro para vocês, a gente faz juntos. E qual que é aqui a sacada desse cálculo? Se o LCI e o LCA não pagam imposto, mas me remunera menos do que um CDB, e o CDB eu pago imposto, você vai ter que ver qual que vale então a pena. Porque às vezes o imposto do CDB pegou bastante a rentabilidade e aí vale mais a pena investir no LCI e no LCA. E às vezes um LCI e um LCA, né, você não pagando imposto, ainda vale mais a pena um CDB. Então você tem que fazer o desconto desse imposto aí nessa conta e ver, né, qual vale mais a pena. Porque o LCI e o LCA vai pagar um pouquinho a menos, mas não paga imposto, então acaba balanceando. Entenderam, gente? O LCI e o LCA, como eu falei, vai ser emitido por bancos. A única diferença entre eles, são dois títulos diferentes, e a única diferença entre eles é que o LCI, o banco vai pegar esse dinheiro emprestado de você para fazer investimentos aí no mercado imobiliário, enquanto no LCA ele vai fazer investimentos no mercado do agronegócio. Beleza? Essa é a única diferença entre eles. Para nós investidores, qual investir não muda muito. Foca mais na rentabilidade entre escolher um ou entre escolher outro, tá? Não muda muito em questão de, eu escolho um LCI e um LCA. Eu falaria para você, olha a rentabilidade. Quantos por cento do CDI esse LCI e esse LCA está pagando, tá? Porque eles não vão pagar imposto de renda. E aí você compara contra um CDB, como eu falei para vocês, tá? Ficou claro, gente? Outro ponto aqui é que ele também é protegido pelo FGC, como eu trouxe para vocês, tá? E eles possuem rendimentos melhores do que a poupança. Olha só, mas aqui a gente tem que ter cuidado com um quesito. O que acontece com os LCIs e os LCAs? A maioria não tem liquidez diária, tá? Então eles não têm, você não consegue resgatar ele com a facilidade. O mínimo são 90 dias, se eu não me engano, são 90 dias. O menor dos LCIs e LCAs tem um vencimento para 90 dias. Então vai ser aquele dinheiro que você sabe que você só vai precisar daqui a 90 dias, tá? Não deixa a sua reserva em LCI e LCA, pelo amor de Deus. LCI e LCA é investimento para curto prazo ou até longo, se você pegar um investimento com maior prazo, mas que você não vai precisar naquele momento. Se você precisar desse dinheiro, você não vai conseguir tirar no LCI e no LCA, como em alguns CDBs também tem vencimentos mais longos e CDBs com liquidez, como eu trouxe para vocês. Beleza, gente? Anotem tudo isso que eu tô falando para vocês, que é super rico, tá? Essa aula depois vai ficar salva lá na escola de investimentos para os meus alunos. Por isso que eu tô falando, anotem. E quem ainda não está no grupo dos aulões, entrem para pegar o resumo da aula. Tá bom, gente? Próximo investimento que eu trouxe aqui para vocês, ele é o investimento mais seguro da nossa economia. Então, quem está buscando segurança, vai para esse investimento, que é o tesouro. Mais especificamente, a gente está falando aqui de poupança, de pegar um dinheiro que está na poupança e botar em outro lugar. Para qual lugar ir, né? É legal, falando em tesouro. Olha só, gente, falando em tesouro, comparando com a poupança, é o Tesouro Selic, tá? A gente tem o Tesouro pré-fixado, o Tesouro IPCA e o Tesouro Selic. A gente usando os parâmetros que a gente está usando de questão de poupança, o que mais parece com a poupança é o Tesouro Selic. Por quê? Porque ele é pós-fixado. O jeito de pagamento dele é um pagamento pós-fixado, que nem a poupança, como eu trouxe.
E o tesouro, ele é o investimento mais seguro da nossa economia, como eu falei para vocês. Porque o governo, ele é o que menos vai te dar calote. É muito mais fácil o banco te dar calote do que o governo. É mais fácil uma poupança te dar calote do que o tesouro te dar calote, tá? Ele é garantido pelo Tesouro Nacional. Então, ele é o investimento mais seguro. Inclusive, pessoal da escola, quem tá na escola, amanhã a gente tem aula e amanhã eu vou investir com vocês diretamente, tá? Pessoal da escola sabe que eu tô sempre mostrando a tela do computador. Amanhã a gente vai comprar o investimento juntos lá na aula, tá, galera? Se eu colocar... Olha só o que a Bia falou, gente. A Bia Dalben falou. Se eu colocar a minha reserva no CDB, que vence daqui a 2 anos, mas eu preciso retirar depois de 5 meses do dia o meu investimento, pago muitos juros? Ó, reserva de emergência não bota vencimento longo. Reserva de emergência tem que ser liquidez no resgate, tá? Você tem que conseguir ter um resgate imediato, tá? Você não pode deixar. Por quê? Tem alguns investimentos que você não vai nem conseguir tirar. Você não vai nem conseguir tirar dali. Você vai ter que, se for tirar dali, vai ser uma operação, porque você tem que ligar para o banco, tentar vender no mercado secundário, vai ser mó burocracia. Então, tem investimentos que, se o vencimento é 2 anos, você não consegue nem tirar. Agora, tem investimentos que é a 2 anos, tá? Mas só que ele possui, você consegue retirar antes. O que vai acontecer? Você vai pagar imposto de renda. A alíquota do imposto de renda, ela é regressiva. Então, quanto mais você deixa, menos imposto você paga. Você tirando depois de 5 meses, precisa olhar a alíquota que você vai pagar. Mas eu não recomendaria você deixar nesse CDB com vencimento de 2 anos. Eu recomendaria você buscar um CDB, talvez. E eu não deixaria toda a minha reserva em CDB. Não deixaria. Como eu falei pra vocês, né? Eu confio com o olho aberto, outro fechado no FGC. Porque se esse banco vier quebrar, você vai ter que recorrer ao FGC, que pode demorar. E emergência, a gente precisa do dinheiro logo. Então, uma parte você poderia deixar em CDB de liquidez diária, que pague pelo menos 100% do CDI. E uma parte desse dinheiro eu já colocaria no Selic, no Tesouro Selic, tá? Porque, como eu falei, é o investimento mais seguro da economia, que tem liquidez diária e que você vai receber mais do que a poupança. Entendeu, Bi? Vê se ficou claro para você. Porque você, tirando os 5 meses, você vai pagar também na Selic imposto de renda. Mas você corre o risco de um CDB você não conseguir tirar, dependendo do CDB que é, tá? Dependendo do vencimento, se for liquidez só no resgate, você não consegue tirar. Beleza? E aí você, para reserva, tem que ser imediato. Como eu tava falando para vocês, o Tesouro Selic, imagina, qualquer dúvida coloquem aqui, tá? O que acontece com o Tesouro Selic? Você também paga imposto de renda. Você vai pagar imposto, mas mesmo pagando imposto, ainda vale mais a pena do que a poupança. Acreditam, gente? O investimento mais seguro da nossa economia ainda vale mais a pena do que um investimento que é mais arriscado. Não é arriscado, tá? Entendam, ele é mais arriscado do que o Tesouro Selic. Não significa que a poupança é bolsa de valores, beleza? Mas ele é mais arriscado do que realmente o governo não vai te dar calote. Vamos imaginar que eu deixei meu dinheiro lá na poupança. Todo o dinheiro que eu tinha eu deixei na poupança. Deixei 300 mil, vamos imaginar. 300 mil na poupança. E aí o banco vem e me quebra. Primeiro que 50 mil eu já perdi. 50 mil eu já nem conto mais.
Porque até 250 mil naquele banco. 250 mil, 50 mil eu já perdi. Os 250 mil, eu vou ter que acionar o FGC para eles me pagarem, certo? Quem o FGC vai pagar primeiro? Os diretores do banco, todos os acionistas majoritários que têm muito mais dinheiro lá no banco, ou a Yasmin que só tem 250 mil para receber? Vai pagar, né? Primeiro eles. Eu vou ser a última, a gente aqui, pessoas físicas, vamos ser os últimos na fila do pão a receber. Ao meu ver, eu ponderaria aí e eu não colocaria na poupança. E o Tesouro Selic, a Lu falou aqui, gente, olha só. Tem um rendimento de 100% do CDI. O Tesouro Selic, ele garante Selic. Ele rende todos os dias Selic para você. A nossa taxa Selic está a 12,75. No mês, ela vai render 12,75 ao ano. No mês, ela vai render X ali. E todo mês, todo dia, fazendo prorata, que é pegar a taxa, né, e transformar em diária, todo dia vai render um pouquinho ali da Selic. E sabe quanto que é a Selic hoje? 12,75, tá maravilhosa. A renda fixa tá bombando, tá? Tesouro Selic tá bombando, gente. E aí o que que acontece? A Selic, ela é muito próxima do CDI. Elas são taxas muito próximas. Quando a gente fala render 100% do CDI, significa que ela está rendendo tudo do CDI, 100%, ou seja, está rendendo Selic. Ela está basicamente rendendo Selic, tá? Então, o Tesouro Selic, podemos dizer que é basicamente render 100% do CDI, porque as taxas são muito próximas, tá? Então, é maravilhoso isso. A Bi perguntou, Selic vai aumentar mais, será? Ao meu ver, sim. Ao meu ver, tá longe de a gente ter uma inflação que a gente possa dizer que está controlada. Então, sim, a Selic vai aumentar. O Banco Central, na última reunião que a gente teve, falou que vai aumentar. Mas ele também falou que ele está vendo o final do ciclo. Ou seja, a Selic, vamos imaginar a curva de juros. A curva de juros, ele já está imaginando que vai chegar ao final da curva, ou seja, vai começar a cair. Mas não é na próxima reunião, ela ainda vai aumentar. O que que acontece, gente? O Brasil foi um dos primeiros países a começar a aumentar a taxa de juros. Todos os outros países do mundo, os Estados Unidos, gente, os Estados Unidos está com a inflação alta. Os Estados Unidos está com a inflação muito alta. O que que acontece? Por conta da pandemia, né? Eles não tinham inflação alta há sei lá quantos anos. Eles nem sabem o que que é juros altos, né? Vamos falar a verdade, a gente que está acostumado a juros altos da nossa economia. Só que o que que aconteceu? Pandemia, né? A gente está sofrendo os efeitos da pandemia agora. Inflação no mundo todo. O Brasil já tinha começado a subir a taxa Selic para tentar controlar essa inflação. Os outros países não estavam aumentando a taxa de juros deles agora. Antes, eles estão começando a aumentar agora. Os Estados Unidos começou recentemente a aumentar a taxa de juros. E a gente já estava aumentando, há muito tempo. Vocês acham que a gente não vai aumentar mais ainda? Ao meu ver, a gente ainda vai aumentar mais. O mundo todo começando a aumentar a taxa de juros e a gente vai parar? Eu acredito que não. Sinceramente, eu acredito que não. E pelos dados que a gente tem visto apresentado, a nossa inflação está persistindo. A nossa inflação não está mostrando resultados de que vai diminuir ainda, tá? Então, sim, provavelmente a Selic ainda vai aumentar. E na próxima reunião já é certeza, porque o Banco Central falou na ata da última reunião que eles iriam
dar um aumento de menor magnitude. Eles deram um aumento de 1 basis point, né, na reunião passada, que é aumento de 1 ponto. Estava 11,75 e eles aumentaram para 12,75. Eles falaram, próxima reunião eu vou dar um aumento, mas de menor magnitude, e eu já estou prevendo o final do ciclo. Ou seja, eles podem dar vários pequenos aumentinhos ao longo do resto do ano, tá? Teremos próxima reunião daqui a... Vamos ver quando é a próxima reunião. Então, vale mais investir em Selic do que IPCA? Com certeza. Ao meu ver, IPCA agora, não. Até porque, gente, a gente tem 3 tipos de pagamento, né? Se você estiver falando, Bi, do Tesouro IPCA, o que acontece? O Tesouro IPCA, ele é um tesouro híbrido. Ele tem uma parte pós-fixada e ele tem uma parte pré-fixada. Aumento de taxa Selic, o que acontece com o aumento de taxa Selic? Os títulos pré-fixados desvalorizam. Qual é o problema dos títulos pré-fixados desvalorizarem? Marcação a mercado. Se você for ver o gráfico do Tesouro IPCA, vocês vão ver marcação a mercado, vocês vão ver uma desvalorização de título, tá? Então, agora, aumento da Selic, ao meu ver, é a gente ir para os pós-fixados. Os pós-fixados que se beneficiam com esse aumento da Selic. E principalmente, se você quer muito investir em IPCA, quero muito, Yasmin, sei lá porque quero muito investir em IPCA, eu não iria para os IPCAs longos. Porque agora a gente já está vendo um aumento, que terá ainda mais aumento. O Banco Central já falou da Tesouro Selic, da taxa Selic. E o que vai acontecer? Os investimentos pré-fixados e os híbridos vão sofrer marcação a mercado. Você vai se prender numa taxa que poderia ainda ser maior, porque o Tesouro IPCA você não pode vender antes do vencimento. Se você vende antes do vencimento, você sofre marcação a mercado, você vende seu título a valor de mercado. Então, ao meu ver, pós-fixado, vão para os CDBs pós-fixados, investimentos de renda fixa pós-fixados agora é a melhor hora. São os que mais estão se beneficiando, tá? Os híbridos e os pré-fixados, ao meu ver, não é o momento. Quando vai ser o momento? Quando a gente identificar, começar a se falar de que a taxa Selic vai abaixar. Taxa Selic começar a pensar em abaixar, aí sim eu pensaria em começar a entrar num pré-fixado ou no híbrido. Entendeu? Porque eles são inversamente proporcionais, o valor do título com a taxa de juros. Certo? Isso aí, perfeito. Que bom. Isso aí, gente. Tô gostando de ver vocês aqui interagindo, perguntando. É isso mesmo. Vamos tirar nossa foto? Vamos tirar nossa foto oficial que a gente tira toda terça? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Seguinte, quem tirou a foto, me marca nos stories falando que você mais gostou da aula para eu ver, beleza? E quem ainda não tá no grupo dos aulões, clica lá no... Como é que fala? No meu perfil, no link da bio. Clica lá no link da bio, é um link azul que tem. Aí vocês vão se inscrever nas aulas semanais, tá? Toda terça-feira tem aula aqui. Mas... por que eu falo para vocês se inscreverem? Porque lá no grupo eu mando o resumo para vocês. Então vai ter o resumo dessa aula lá no grupo, tá? E a gente sempre manda antes para vocês lá. A gente vai falar, gente, a aula hoje é tal. Eu sempre tô falando lá. Então é importante vocês estarem lá no grupo para vocês receberem esse material. Beleza, gente? Ficaram alguma dúvida? Vamos lá. Alguma dúvida? Vou mandar aqui o material, vou pedir. Olha, a Nath está aqui. Oi, Nath! Um beijo! Gente, quem não conhece a Nath, ela é daqui da minha equipe. A gente é parceira aqui
no Finanças de Cada Dia. E ela é aqui da minha equipe e eu vou pedir pra Nath mandar pra vocês lá no grupo, tá? Um grande beijo pra todos vocês, gente. Alunos da Escola de Investimentos, amanhã, aula prática. Vocês já abriram conta na corretora, vocês já sabem qual investimento a gente vai escolher amanhã. E amanhã é aula prática, tá? Alunos da escola, prestem atenção que amanhã tem aula. Inclusive, é aula na parte da manhã, como eu falei pra vocês lá no grupo. Porque o que acontece? Amanhã a gente vai investir prático mesmo, comprar o título. E o que acontece quando a gente vai comprar? Tem horário. Então, o horário que o Tesouro funciona, né? A gente tem que ir seguindo o horário, por isso que a aula não vai ser à noite, vai ser na parte da manhã. Tá bom, gente? Beijo, beijo, beijo. Beijo, Adri. Beijo, Bi, Dalben. Beijo, Alex, Lu. Todo mundo que entrou aqui. Fabiana, Samília. Olha mais aluna aqui. A Ângela também. Que mais que entrou? A Adri também é minha aluna. Todo mundo que é aluno. Grande beijo.